Pessoal, boa noite. Sou a professora Daniela. Para aqueles que são calouros, né? Já me conhecem da aula inaugural, que eu sou a coordenadora do curso de vocês também, tá? Então, estamos aqui hoje para o nosso primeiro encontro integrador do primeiro semestre, né, de 2021. Abrindo com chave de ouro e não fechando com chave de ouro, abrindo com chave de ouro, nós temos a honra de receber uma equipe maravilhosa de uma empresa super conceituada que é a IBM. Eles estão aqui para compartilhar um pouco do conhecimento e da vivência deles com todos nós, tá? Hoje nós temos dois palestrantes, tá? E juntos aí eles vão coordenar esse nosso encontro. À medida que eles forem conversando com vocês, eu vou disponibilizar posteriormente no chat para vocês alguns links que eles disponibilizaram, tá? De uma pesquisa, que é muito importante que depois no final vocês respondam para eles, por favor. Mas também nós vamos disponibilizar links de estágios e vagas da IBM, da plataforma do Academic, para que vocês possam ter aí um contato maior com a empresa, mas eles também estão à vontade aí para falar com vocês sobre isso, tá? Provavelmente teremos mais duas pessoas da IBM conosco no chat, tá? Que elas vão também coordenar essa palestra conosco, respondendo algumas perguntas e auxiliando também, tá bom? Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês os dois palestrantes, o Joelson. O Joelson é bacharel em administração, atualmente pós-graduando em gestão de pessoas e educação corporativa, e gerente de projetos certificado, com experiência nas áreas de TI, atualmente em RH, na área de treinamento e gestão de talentos. Agilista, entusiasta do design thinking, voluntário em várias atividades dentro da IBM e em algumas ONGs. A Renata, ela é bacharel em sistemas de informação, pós-graduada em gestão de projetos, Scrum Master certificada pela Scrum.org, certificada pela IBM em Design Thinking, mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento para web, sendo 2 deles como Globalization Specialist pela IBM, responsável por gerenciar a globalização de páginas ao redor do mundo, e Agile Focal ou Agile Focal, né, dependendo da pronúncia aí, para o time de MEC no Brasil. Então, Renata, Joelson, a palavra é de vocês, o ambiente é de vocês, fiquem à vontade. Mais uma vez, agradeço por vocês estarem aqui conosco num evento para nós tão importante. A palavra é de vocês. Isso. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Joelson. Aqui agora eu acho que eu vou conseguir. Vocês testaram, viram que estava funcionando. Né? Vai dar certo. Agora, ver se vocês estão vendo. Apareceu a apresentação para vocês? Não. Calma aí, vamos clicar de novo. Qualquer coisa eu peço a ajuda da Renata. Ela está lá de backup também, mas estava funcionando agora. Olha lá, vamos lá. Agora foi. Parece que tem uma interferência no microfone. Isso, eu peço para todos que desliguem os microfones, por favor, desliguem as câmeras para a gente deixar aí só disponível para os palestrantes, para a gente não atrapalhar, pessoal. Joelson, agora nós estamos vendo a sua apresentação principal. E o microfone está desligado.
Não te ouvimos. Lá em cima, no topo. Alô? Joelson, não estamos te ouvindo mais. Eu acho que o microfone dele tá com interferência, hein? Sim, ele vai verificar. É que ele já tinha testado e tinha dado certo. Só um minutinho que ele deve estar tentando voltar, pessoal. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo, Renata. Ele me mandou uma mensagem aqui, ele tá voltando já. A conexão dele caiu, mas ele já tá dando um jeitinho lá. O ao vivo é assim mesmo. A gente passa por alguns apertos nas normal. reuniões ao vivo. Ó, enquanto ele volta, pessoal, vou disponibilizar aqui no chat os links para vocês. Oi, pessoal. Estamos te ouvindo. Opa. Estamos vendo a apresentação principal, Joelson. Professora Daniela. Oi? Ele está conversando comigo aqui. Como ele está com um probleminha de conexão, a gente vai inverter. Eu vou começar e aí ele entra com a parte dele no final, para a gente não ficar perdendo muito tempo enquanto ele consegue resolver o problema dele lá de setup. Pode ser? Perfeito, claro, perfeito. Então tá bom. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Tá joia. Eu vou explicar um pouquinho para vocês antes qual era o nosso planejamento, para vocês entenderem, para não ficar muito desconexa a apresentação.
O que a gente tinha planejado era o Joel entrar, falar da teoria do Design Thinking em si, como que a gente entende cada fase, cada coisa, como que é o pensamento ao redor de uma sessão de Design Thinking. E no final eu ia apresentar eu vou apresentar um case, um caso real de uma sessão que a gente fez aqui na IBM para a gente mostrar como que essa teoria acontece no dia a dia e na prática. Porque muitas vezes a gente imagina que a gente ouve esse monte de teoria, esse monte de coisa, a gente faz assim, a gente usa isso dessa forma, mas a gente não tem isso na prática, como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espero que não dê problema no meu compartilhamento. Me digam qual tela que vocês estão vendo, se vocês estão vendo uma tela de mural. Sim. Com vários quadradinhos. É isso mesmo. São vários quadradinhos, isso mesmo. Perfeito. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é uma sessão de Design Thinking na prática. Quando vocês precisarem fazer uma sessão como essa, pode ser no trabalho de vocês, pode ser na própria faculdade para desenvolver um trabalho ou para resolver um problema ou para ter novas ideias. A gente sempre começa entendendo qual é esse problema. O Design Thinking ele é formado de... a gente chama de artefatos. O que é um artefato? Artefatos são formas que a gente tem de suporte para conseguir desenvolver essa sessão. Então, o primeiro artefato que a gente usa para uma sessão de Design Thinking é definir com certeza qual é o problema. Eu vou explicar para vocês com mais... como foi no nosso caso. A gente tinha um departamento novo na empresa, que tinha começado há pouco tempo, e a gente tinha a demanda do nosso cliente para melhorar a entrega do serviço desse departamento. O cliente chegou e falou, eu preciso que o trabalho desse departamento seja entregue de uma forma mais eficiente. Isso é um problema, porém ele é um problema raso. A gente não consegue saber o que está acontecendo com esse departamento, por que o trabalho está sendo entregue, que não está sendo entregue de uma forma eficiente. A gente está fazendo tudo correto da forma que a gente imagina que tem que ser, mas o cliente não está satisfeito com essa entrega. Então, a gente decidiu por uma sessão de Design Thinking, porque essa sessão vai ajudar a entender de verdade a fundo o que está acontecendo. Uma coisa que a gente aprende no Design Thinking é que o problema nunca é aquele que foi apresentado para a gente. O problema sempre é uma outra coisa que a gente não imagina. É por isso que a gente usa o Design Thinking. Algumas pessoas podem pensar, por que você vai fazer uma sessão como essa se o cliente já te entregou o problema e já te disse o que está acontecendo? Você faz uma sessão como essa porque normalmente o problema que você enfrenta não é o problema real. E a gente usa o Design Thinking para chegar no motivo real desse problema. A primeira coisa que a gente faz são os 5 whys, que são 5 porquês em português. O que os 5 porquês... o que esse artefato ajuda a gente a encontrar? Ajuda a gente a encontrar o problema real por trás dessa afirmação. No nosso caso, a gente chegou com a afirmação do cliente de a entrega não está sendo satisfatória. Esse é o nosso primeiro porquê. Aí, o que a gente faz? A gente faz uma pergunta em cima desse primeiro porquê. A gente faz uma pergunta no sentido por que a entrega não está sendo satisfatória. Aí você pensa, por quê? Porque o time não está completamente ciente do que precisa fazer. Qual é isso é o problema? É um problema, porém ele não é a causa raiz do problema. Por que o time não está consciente do que ele precisa fazer?
você faz uma nova pergunta, um novo porquê. Porque o time não está completamente treinado. Uma falta de treinamento é um problema, mas ele não é a causa raiz ainda. Eu ainda consigo evoluir em cima desse treinamento aí, dessa falta de treinamento. Então, eu faço mais um porquê. Aí eu vou, por que o time não está bem treinado? Porque nós não temos treinamento, os treinamentos estão muito distribuídos, não estão centralizados no mesmo lugar. Ok, a gente já está chegando numa razão mais profunda do nosso problema, mas ela ainda há possibilidade de evoluir aí novamente. A gente faz mais um porquê. Por que os treinamentos estão dispersos? Por que o time não consegue fazer os treinamentos? Porque a gente não tem uma ferramenta ou a gente não tem um ambiente que una toda essa informação para o time conseguir fazer os treinamentos, entender como precisa fazer o trabalho e entregar esse trabalho de forma satisfatória. Por que a gente não tem essa ferramenta? Porque a gente achou que não seria necessário ter uma ferramenta para isso. Então, a gente chega na causa raiz, que é a falta de uma ferramenta ou de um ambiente onde todos os treinamentos para entregar aquele trabalho estejam sintetizados. Então, no que a gente precisa trabalhar? Na questão do treinamento, na questão da falta da ferramenta. Entenderam que entre o cliente chegar e falar que a gente não estava entregando um trabalho satisfatório e a gente entender que o problema de não entregar um trabalho satisfatório é porque os treinamentos do time não estavam no lugar perfeito, fácil e com tudo reunido, a gente tem uma grande distância. O problema do cliente eu não estou gostando da entrega, mas o problema real a gente precisa treinar o time melhor. Então, os 5 porquês, eles servem justamente para isso, para te levar no caminho da solução real. O que você precisa realmente mudar para você entregar um trabalho de qualidade para o seu cliente. Porque se o cliente te fala, a sua entrega não é de qualidade, isso pode ter milhares de motivos, e se a gente não trabalhar aí nos 5 porquês, a gente não vai entender, a gente pode tentar resolver um problema que ele não existe. Alguém pode falar, eu acredito que a gente não está entregando um trabalho de qualidade porque a nossa equipe não é qualificada. Só que, na verdade, não é isso. Na verdade, a equipe é qualificada, a equipe é competente, a equipe é capaz, mas ela não teve uma estrutura de treinamento adequada para executar aquela tarefa. É muito mais fácil você resolver o problema de treinamento da equipe do que você contratar uma nova equipe. E você vai continuar tendo o mesmo problema. Porque o seu problema não é a qualificação da equipe, o seu problema é que o treinamento para executar aquela tarefa não está satisfatório. Então, os 5 porquês vão ajudar a gente a identificar o problema real por trás da dificuldade que o cliente trouxe. Aí a gente parte para um novo artefato, que é o grid de assunções. O que acontece? O Design Thinking, ele trabalha em torno de que você, para entrar numa sessão de Design Thinking, você tem que deixar os seus preconceitos na porta. O que é um preconceito? É um conceito que você tem antes de entender a realidade daquela coisa. Então, eu não posso chegar numa sessão de Design Thinking e entrar nela com todos os meus achismos. Então, esse grid ajuda a gente a eliminar esses achismos. O Design Thinking, por padrão, assim, quando ele começou, ele era feito presencialmente e a gente usava o famoso post-it. Eu acredito que todo mundo aqui já viu ou algum vídeo ou alguma propaganda onde tem aquela equipe enorme que tem cada um com um bloquinho de post-it na mão, escrevendo enlouquecidamente no post-it e colando esse post-it, ou num quadro branco, ou numa parede, em algum lugar, a equipe está colando esses post-its. Porque o Design Thinking, a princípio, foi criado para ser feito em equipe presencialmente.
Só que a gente está vivendo uma realidade paralela, né? Faz um tempo que a gente vive uma realidade paralela aí, a gente está há 1 ano vivendo essa vida bem diferente. Então, a gente conseguiu evoluir o Design Thinking para ser feito remotamente. Não só por causa do problema da pandemia, que deixou a gente obrigado a ficar online, ficar distante, mas também no caso de grandes empresas, de empresas multinacionais, como é o caso da IBM. A gente trabalha com pessoas no mundo inteiro, e às vezes a gente precisa fazer uma sessão de Design Thinking remota, como essa que a gente está fazendo aqui. E aí a gente usa essa ferramenta que eu estou usando aqui para vocês, que é o Mural. É uma ferramenta que vocês conseguem ter uma versão dela gratuita e também tem uma versão paga. Eu vou compartilhar com a professora Daniela depois os links desses artefatos para vocês entrarem e olharem. E conhecer, mexer, copiar, se vocês quiserem, para vocês terem isso para vocês no futuro. Então, o que a gente faz aqui com esse mapa de assumptions? A gente vai, baseado naquele problema que a gente identificou, depois de conversar sobre os 5 porquês, a gente vai vir aqui nos quadradinhos amarelos e a gente vai dizer em esquema de brainstorm mesmo. É aquele esquema de que você coloca a sua ideia e não tem ideia errada, não tem ideia ridícula, ninguém poda ninguém, você vai colocando as suas ideias aqui. Por que você acha que o treinamento está ruim? Por que você acha que não está legal? São ideias mesmas, ideias vão sendo jogadas conforme as pessoas vão pensando. Nesse caso aqui, mais é mais, a gente quer muita ideia mesmo, a gente quer muita coisa. E aí a equipe vai ter um tempo, normalmente a gente dá uns minutos para a equipe pensar, conversar e chegar nessas ideias. E depois que você tiver um quadro cheio de ideiazinhas, o que a gente começa a fazer? A gente vai distribuir aqui o que é legal de ser feito, o que é fácil de ser feito, o que tem um grande risco para a empresa e o que tem um baixo risco. Como que você faz essa divisão? Um exemplo disso. A gente precisa de uma nova ferramenta de treinamento. Então, a gente vai deletar aquela antiga, a gente vai deixar de usar e a gente precisa de uma nova. Isso é uma coisa de alto ou baixo risco de dar certo? Isso é uma coisa incerta ou é uma coisa certa de funcionar? Na minha opinião, é alto risco, porque vai demandar dinheiro, tempo, uma série de coisas, e ele é incerto, porque não é certeza que uma nova ferramenta vai resolver o problema do treinamento. Pode ser que resolva, mas não é certeza. Então, você vai colocar esse quadradinho no alto risco, incerto. E o que o Design Thinking vai te ensinar? Que tudo que está aqui nesse quadradinho, todas as ideias que estiverem aqui nesse quadradinho, elas têm uma alta chance de não funcionar. Então, você não vai correr o risco com essas ideias. Nesse momento, você vai tentar trabalhar com as ideias que estão no lado do certo e que não são de tão alto risco. Você também não precisa trabalhar com uma ideia que está aqui embaixo. Baixo risco, certa, de 100% de certeza que vai dar certo. Não dá para ser conservador 100% do tempo. Mas você pode trabalhar com algo que está aqui no meio. Não é totalmente de alto risco, mas também não é totalmente absurdo. E está entre o certo e o incerto e tem mais chance de funcionar. Então, esse mapa de assunções, ele vai ajudar você a entender quais ideias você tem que levar para frente. E quais ideias nem adianta você perder seu tempo, porque não vai funcionar. O Design Thinking, ele também tem uma premissa que é fale rápido e fale barato. Ele te ensina o seguinte, você vai errar. Em algum momento da sua trajetória, você vai errar. Só que quanto mais rápido você errar, mais barato é o custo desse erro para a empresa. Mais rápido a empresa vai entender qual é o certo e mais rápido ela vai corrigir o curso dela de ação. Então, assim, conseguiu testar aquela ideia e ela funcionou, maravilha. Ela não funcionou, opa, não deu certo, mas foi rapidinho. Eu consigo voltar atrás
e consigo corrigir aí o meu curso sem perder muito dinheiro da empresa. Maravilha. Aqui eu tenho já minhas ideias mais ou menos desenhadas, eu já sei mais ou menos o que vai, o que pode, o que não pode dar certo. Isso aqui é uma coisa viva. A equipe pode voltar e revisitar isso aqui quantas vezes ela precisar. O ideal é que os artefatos fiquem disponíveis para a equipe até ela conseguir terminar o processo. Então, se precisar voltar, refazer algo, ou tirar alguma ideia daqui do alto risco e trazer ela para o baixo risco, você também pode. Porque, como eu disse, fale rápido, fale barato e corrija o curso de ação a tempo. Então, depois que eu tenho minhas ideias, que está tudo mais ou menos esquematizado, eu vou partir para o meu mapa de stakeholders. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. O que é um stakeholder? Um stakeholder é uma pessoa interessada. Ela é uma pessoa que tem algum tipo de interesse nesse projeto que você está desenvolvendo. E o stakeholder, ele não é só quem tá pedindo para você resolver o problema. Stakeholder é a pessoa que vai trabalhar desenvolvendo, são os departamentos, são, às vezes, os gestores, são os experts naquele assunto, são os decision makers, que são as pessoas que tomam decisão dentro da organização. Então, essas pessoas são stakeholders. Por que a gente precisa fazer a identificação delas? Porque para você ter sucesso na sua sessão de design thinking, você tem que conversar com as pessoas certas. É aquela velha história, estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Isso vai ajudar você a ter uma sessão bem sucedida. Porque se eu converso, se eu tenho um problema de RH e eu vou conversar com a pessoa responsável pela manutenção técnica de um equipamento, é óbvio que eu não vou conseguir um insight útil. Eu preciso, se eu tenho um problema de RH, eu preciso conversar com as pessoas do administrativo, por exemplo, que são pessoas que trabalham em conjunto comigo. Eu posso precisar conversar, sim, com uma pessoa que tem para dar uma interferência. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho agora? Por favor, desliga o microfone. Obrigada. Vamos lá, Renata. Maravilha. Pensei que era o meu. Acho que não é, não. Então, tá. Aí você vai identificar com quem você precisa conversar. De novo, a gente volta aqui para os famosos post-its. Esses são os post-its online, porque a gente não tem condição de estar perto. E as pessoas vão colocar aqui quem elas imaginam que são os stakeholders. O nome mesmo da pessoa e o departamento que ela trabalha. É fulano de tal do TI, fulano de tal do RH, fulano de tal do administrativo. E esses nomes vêm todos para cá. E depois a gente vai fazer a divisão dessas pessoas de acordo com a influência e o interesse delas nessa solução. Aqui a gente tem um quadro que divide isso em pessoas que precisam monitorar a solução, pessoas que vão estar ativamente envolvidas no desenvolvimento, pessoas que precisam estar informadas, mas não necessariamente vão estar envolvidas no desenvolvimento. Renata, o seu compartilhamento caiu. E eu peço, pessoal, por favor, não mexam nos microfones. O seu microfone também foi mutado, por favor. Olá. Aí, tô te ouvindo. E o compartilhamento caiu, peço desculpas. Imagina, acontece, gente. Voltou? Voltou, perfeito. Então tá. Onde eu parei para conseguir. Eu vou explicar aqui o quadrinho de novo, porque eu não sei quando caiu. Caiu outra vez, né? Ou tá funcionando? Não, tá funcionando. Podemos ir. Bom. Vou explicar o quadrinho aqui outra vez. A gente vai pegar esses nomes que a gente colocou aqui, que a gente, em equipe, decidiu que precisam fazer parte, e a gente vai dividir no quadro entre pessoas que precisam monitorar o desenvolvimento da solução, pessoas que vão estar ativamente envolvidas, as que a gente precisa manter informadas,
mas não vão ser as pessoas que vão desenvolver ou que vão estar totalmente envolvidas no processo inteiro, e as pessoas que a gente precisa manter satisfeitas, que em geral o seu cliente vai estar aqui com certeza, porque ele precisa estar satisfeito com a solução do problema. Vamos partir. Depois de fazer o seu mapa de stakeholders, a gente vai para uma parte que eu gosto bastante, que é o mapa de empatia. Empatia é uma palavra que está bem famosa, né, ultimamente. A gente fala bastante de empatia, de ter empatia, de ser empático. Porém, a empatia ela é usada de forma bastante errada em alguns momentos, porque a empatia ela não é o mesmo que misericórdia. E a empatia, no caso do design thinking, ela quer dizer apenas se colocar no lugar da pessoa para a qual você está desenvolvendo aquela solução. Se eu estou desenvolvendo uma solução para o meu time conseguir treinar mais eficientemente e, em consequência, conseguir entregar um trabalho de melhor qualidade, então meu mapa de empatia tem que ser desenvolvido em cima dele, do meu time. O que eu vou fazer nesse time, né, no time? Eu preciso melhorar o treinamento do meu time. Então eu vou, por um momento, pensar como ele. Eu vou mudar o meu pensamento. Eu vou deixar de ser, por exemplo, a Renata, gestora de projetos, e vou me tornar a Renata, que está no lugar dessa pessoa e precisa fazer esse treinamento. Só que eu não preciso ter pena dessa pessoa. Eu preciso somente entender e me colocar no lugar dela. Me colocar no lugar dela é entender mesmo o que ela passa e evitar o emocional, envolver o emocional. Pode parecer um pouco frio, assim, ouvindo assim de fora. O design thinking ele é muito, muito, muito empático, mas ele pede para você deixar de fora as suas emoções, porque a emoção muitas vezes nubla o nosso julgamento. Não é para você ser, eu não estou dizendo para você abandonar a educação, por exemplo, não é para você ser grosseiro, não é para você ser mal educado, é para você ser não tomar uma decisão emocional, é tomar uma decisão racional. Então, como que eu vou fazer esse mapa de empatia? Lá com os nossos post-its, aqui são os post-its virtuais, que vocês estão vendo aqui na tela. O que o meu funcionário que precisa desse novo treinamento diz da vida dele hoje? Aí eu vou pensar, o que eu escuto? Eu escuto ele falar que é muito difícil achar os treinamentos porque eles estão espalhados em 27 mil pastas. Eu vou colocar isso aqui no post-it, que é muito difícil achar os treinamentos. Outro funcionário pode achar difícil porque os treinamentos estão desatualizados. Aí eu vou colocar aqui, os treinamentos estão desatualizados. Depois que eu tenho um conjunto de pensamentos aqui no que ele diz, eu vou para o que ele pensa. O que ele pensa desse treinamento desatualizado? Que ele vai conseguir entender alguma coisa ali, ele vai conseguir se virar no dia a dia, mas ele pensa que isso não é suficiente. Ele queria um treinamento mais eficiente, mais legal, para ele ter certeza do que ele está fazendo. O que ele faz nesse caso? Ele se vira como pode. E muitas vezes ele faz o trabalho e o trabalho não sai do jeito que tinha que sair. Mas sai. O importante é que sai. E como ele se sente? Ele se sente impotente, porque ele acredita e ele sabe que ele pode entregar mais, mas ele precisava de um suporte maior na parte do treinamento. Então, a gente vai ter várias ideias aqui nesse mapa de empatia, porque isso vai te ajudar a desenvolver a solução que mais se encaixa no que o seu colega de trabalho precisa, no que a pessoa que trabalha com você e o seu colaborador precisa. Então, o mapa de empatia é um mapa que ele te ajuda a entender a situação atual, mas sem a emoção. Não é assim, não é pena, não é me sentir, nossa, eu tenho pena de tal pessoa que está passando por tal coisa. Eu não estou sendo empático, eu estou tendo pena. Ser empático é se colocar no lugar dela e ajudar a resolver o problema. E o mapa de empatia, ele tem justamente esse objetivo. Depois do mapa de empatia, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um plano de pesquisa.
não dá para você desenvolver uma nova solução somente baseado no achismo, somente baseado no que eu acho que é, e no que a gente coletou até agora, que são apenas ideias, não são soluções prontas, são apenas ideias. O que a gente vai fazer para garantir que o que a gente vai entregar é algo realmente de valor? A gente vai fazer um plano de pesquisa. O plano de pesquisa nada mais é que um grupo de entrevistas. Você vai procurar os usuários e as pessoas que estão envolvidas e você vai fazer entrevistas com ela. Você vai marcar horários com essas pessoas e você vai levar um formulário, pode ser um papel, um caderno estruturado. Você precisa ter uma boa estrutura, até para você economizar teu tempo, não perder tempo. Você vai colocar o nome da pessoa que vai fazer a entrevista, o nome da pessoa que vai ser entrevistada, a data que você está fazendo a entrevista e quais coisas a respeito daquela pessoa você precisa ter em mente quando você for falar com ela. Ele é uma pessoa de TI? Ele é uma pessoa do administrativo? Ele é uma pessoa que é um stakeholder de fora? Ele é uma pessoa que trabalha lá com o cliente? Quem é essa pessoa? Para você chegar preparado nessa entrevista. Aqui você vai colocar todas as suas questões, tudo que você quer saber dessa pessoa, e do lado todas as respostas. Você vai fazer isso quantas vezes você precisar e com quantas pessoas você precisar. Essa pesquisa ela precisa ser o mais detalhada possível para você ter um projeto mais exato possível, de acordo com com que o seu cliente precisa. O plano de pesquisa ele é só isso mesmo, é você conversar com as pessoas, fazer as perguntas sobre a situação dela, sobre o que ela pensa, o que ela gostaria, o que ela queria, e mapear tudo isso nas suas notas de pesquisa. Depois que você fizer toda essa pesquisa, que você fez o mapa de empatia, você está chegando bem perto de ter o início da sua solução pronta. E aí, o que a gente vai partir? A gente vai partir para o grid de priorização. Ele é bem parecido com o grid de assunções, porque a gente vai também mapear o que é fácil de implementar, o que não é, e o que é possível implementar. Aqui a gente vai ter um banco de ideias. Esse banco de ideias ele vai ser baseado tanto no que você coletou durante todas as fases do Design Thinking, como em uma boa parte do que você coletou nas suas entrevistas. Você vai colocar aqui nesse banco de ideias, com aquele mesmo pensamento, não tem ideia errada, não tem ideia que não vale a pena ser ouvida, ninguém tem uma opinião que não vale a pena ser escutada, a opinião de todo mundo é válida e todas as ideias são válidas. A gente faz isso aqui num esquema de brainstorm, que é a famosa chuva de ideias, que eu vou colocando todas as ideias que eu tenho, por mais absurdas que elas sejam. Não importa, porque às vezes a solução está naquela ideia que todo mundo acha que é absurda. Ela deixa de ser absurda e passa a ser a ideia perfeita. Então, nada aqui é errado e nada aqui a gente ignora. Como eu disse, o Design Thinking ele é empático e ele não exclui, ele pelo contrário, ele ajuda a gente a incluir todo mundo no processo. Por isso que as soluções que saem de uma boa sessão de Design Thinking, elas têm muita chance de serem bem-sucedidas, porque você tem um time inteiro envolvido. Depois que eu criei o meu banco de ideias, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no grid de assunções. Eu vou dizer dessas ideias o que eu acho que são muito importantes, o que eu acho que não são tão importantes, o que é muito fácil de implementar e o que não é fácil de implementar. Eu vou distribuir os meus post-its de novo entre os lugares do quadro e vou avaliar. Isso aqui é muito importante e é factível de ser feito. Isso aqui, além de ser muito importante, mas é muito difícil de implementar. Então, eu vou dar preferência para o que é factível de ser implementado, para o que é possível e o que está ali na região mediana entre uma
entre pouca importância e muita importância. Eu não posso achar que eu vou implementar só o que é incrivelmente perfeito, porque se é muito perfeito, mas é muito difícil, pode ser que você não consiga implementar. Você tem que pensar se o seu cliente... A ideia é maravilhosa, mas será que o seu cliente tem recurso suficiente? Será que você tem pessoas suficientes para desenvolver esse novo modelo incrível de treinamento? Pode ser que não. Eu preciso de uma plataforma com 200 mil treinamentos, mas eu não tenho pessoas para desenvolver. Então, eu vou ficar com... Eu não vou ter uma plataforma, mas talvez eu vou ter uma pasta lá com meus treinamentos todos organizadinhos. É o melhor cenário do mundo? Não. Mas é um cenário que consegue atender às expectativas do cliente? Vai melhorar o meu trabalho? Vai. Então, a gente implementa esse. Então, assim, o Design Thinking está aqui para te ensinar isso, que nem sempre a solução perfeita é a melhor solução para o seu negócio. Depois de tudo isso, eu vou para o feedback. O que é o feedback? Eu vou marcar sessões com o meu cliente e eu vou passar para ele o que eu consegui de informação. Nesse caso, o meu cliente ainda não é a pessoa que disse que o meu trabalho não está bom. O meu cliente, nesse caso, é o meu colaborador para o qual eu estou desenvolvendo uma solução para melhorar o treinamento dele e facilitar o trabalho dele e, em consequência, melhorar a entrega daquele produto. Então, eu vou conversar com ele. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar minha solução para ele. Eu vou permitir que ele fale as ideias dele da mesma forma, em esquema de brainstorm, fala o que você pensa sem ter medo de ser criticado, fala tudo o que você pensa. E aí depois eu vou trabalhar aqui junto com ele e eu vou dividir aqui. Depois que eu apresentei a solução para ele, a solução preliminar, né? Que a gente chama de MVP. O que funcionou muito bem nessa solução? E a gente vai colocar aqui nesse quadro. O que funcionou, mas é melhor melhorar, mudar um pouquinho. Eu coloco nesse quadro. Questões que o cliente me fez e que ficaram sem resposta. Eu não sei como responder. Eu coloco aqui. E novas ideias que o meu cliente possa ter me dado e eu não tinha pensado nisso. Eu coloco aqui também. Eu volto com isso aqui para o time que está desenvolvendo a solução e a gente vai melhorar essa primeira versão de produto que a gente vai entregar, com base no feedback de quem realmente precisa. Porque é aquela famosa história do software que não funciona porque a gente nunca perguntou para o usuário se aquilo lá ia funcionar, né, na realidade dele. Entrega um negócio lindo, maravilhoso, mas que o usuário não consegue usar. Então, se você tem uma fase de feedback, ele já te fala logo, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, isso aqui é bom, isso aqui eu acho que seria melhor de tal forma, e isso aqui eu acho que eu queria saber, mas você não sabe me responder, então me traz essa resposta depois. O Feedback Grid ele vai te ajudar nisso. Uma das últimas fases do Design Thinking é o Experience Roadmap. Eu criei aqui de uma forma bem simples para a gente conseguir entender, que a gente trabalha muito na metodologia ágil com o pensamento do produto mínimo viável. Então, qual é o produto? Se eu quero um bolo de casamento, preciso de um bolo de casamento. Qual é o produto mínimo viável que eu preciso entregar para o cliente? Um cupcake. É o que ele queria? Não é, mas é o início ali. Então, um cupcake ele é um produto mínimo viável. Depois do cupcake, eu tenho um bolo de aniversário. Já está chegando perto do que o cliente quer, mas ainda não é o que ele quer. O estágio final é o bolo de casamento. Cheguei no estágio que o cliente queria. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou descrever a experiência do usuário com esse novo sistema de treinamento. Aqui eu vou descrever o que ele precisa que isso tenha no primeiro estágio, que é no estágio de cupcake, no primeiro estágio, o mínimo produto viável, o que eu preciso? Sei lá, preciso de um vídeo. É o mínimo produto viável de um treinamento. O que é o bolo de aniversário do meu treinamento? É o meu treinamento dentro de uma pasta que todo mundo tem acesso. Todo mundo que precisa tem acesso.
Maravilha. E o bolo de casamento, o que que é? É a minha pasta com todos os meus treinamentos organizados, categorizados, que todo mundo precisa ter acesso. Quando eu chego aqui, eu estou com um produto entregue que satisfaz o cliente. Aqui eu vou trabalhar em quais são as principais funcionalidades do produto, quais são as outras funcionalidades que eu posso ter, além das principais, qual é o valor para o cliente da minha solução, e o que a gente precisa aprender para entregar esse produto, para entregar essa solução. Preenchido isso aqui, eu tenho o produto que eu preciso entregar para o cliente. Eu cheguei aqui no final e eu sei que eu preciso entregar para o cliente um módulo, um conjunto de pastas com todos os treinamentos que minha equipe precisa fazer para aprender a fazer o trabalho e para entregar, em consequência, entregar um melhor produto para o meu cliente. Quando eu chegar aqui, eu estou com a minha solução pronta. Qual é o último estágio agora? Está tudo pronto. Eu consegui terminar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um playback. O que é um playback? Eu vou apresentar para o meu cliente. O que eu vou fazer com o problema que você me trouxe, que é a falta de qualidade do trabalho que eu estou te entregando. O que eu vou fazer? Eu vou descrever esse cenário aqui e eu vou passar para o cliente cada passo que eu vou tomar no próximo tempo X, que vai ser definido lá de acordo com a necessidade da equipe, para chegar lá no final desse tempo e te entregar um produto de melhor qualidade. Eu vou avisar para o cliente o seguinte: olha, você disse que o seu problema o que eu estou te entregando não é de qualidade. O que eu entendi? Que eu preciso treinar melhor meu funcionário. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, para o meu funcionário ser melhor treinado. Logo, em consequência, você vai ter um melhor produto, uma melhor entrega. Você pode revisitar isso aqui no futuro. E você pode conversar com o cliente para receber novos feedbacks, para entender se essas ações que você tomou resolveram o problema. Então, o que eu quis mostrar com tudo isso para vocês? O Design Thinking nada mais é que chegar no problema real, que muitas vezes não é o problema que foi apresentado, e trabalhar com a sua equipe, com as pessoas que vão estar envolvidas nisso e entregar uma solução interessante no final para o seu cliente que seja factível, que você consiga fazer, que se enquadre nas suas possibilidades. É isso que o Design Thinking tem de mais legal. É o que eu gosto no Design Thinking, que é você passar por todas essas fases e descobrir ali qual é o seu problema, o que você tem que melhorar. Eu acho que é uma coisa assim que às vezes ela chega a ser mágica, porque você chega com um problema que você não faz nenhuma ideia de como resolver e você sai lá no final com a solução prontinha para implementar. Então, era isso que eu queria passar com o case. É óbvio que não foi exatamente com essas palavras, porque a gente tem algumas regras de confidencialidade, algumas coisas que a gente não pode compartilhar, mas assim, no geral, foi uma sessão para melhorar realmente uma entrega que a gente tinha e que não era tão satisfatória. Então, é um caso de TI, mas vocês vão ouvir aí com o Joel que também dá para você usar Design Thinking em qualquer área que você quiser. Vou sair aqui do meu compartilhamento. Joel, você acha que vai conseguir compartilhar agora? Alô? Estou conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo? Sim. Então, vamos ver se eu consigo dividir aqui, então. Senão eu te peço ajuda. Vamos lá. Beleza, eu tô com a apresentação aqui também, se precisar. Tá bom. Vocês conseguem ver aí agora? Agora sim. Perfeito. Então, pessoal, bom, peço lá desculpas, né, por causa do problema técnico, mas eu espero que agora a gente consiga
fazer uma rápida revisão aqui de uma parte mais teórica, tá? Então, como vocês viram aí, muito bem apresentado pela Renata, essa é a execução de uma sessão de Design Thinking. Ou seja, é claro que aqui a gente está fazendo uma forma bem resumida, tá? Normalmente essas sessões elas levam uma semana inteira, 8 horas, depende muito do tempo, né, do cliente. Oi? Oi, agora voltou, Joelson. Voltou. Não, é que apareceu aqui. Perfeito. Então, assim, essa é a ideia por trás de uma sessão Design Thinking, como a Renata explicou para vocês. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês é uma sessão Design Thinking da IBM, ou seja, é um modelo, né, desenvolvido dentro da nossa empresa. Como a Renata mencionou, nós somos uma empresa que estamos somos mais de 380... Oi. Oi, estamos ouvindo. Perfeito. Somos mais de 380 mil funcionários, né, espalhados em 107 países no mundo, 170 países no mundo. Então, a gente tem massa crítica para fazer todos esses testes que a Renata mencionou. Tá? Então, o que é o IBM Design Thinking? Tá? Ele é uma abordagem centrada no usuário, focada para a solução de problemas de forma ágil, agregando valor continuamente, sempre tentando buscar o menor risco. O que isso quer dizer? É eu tentar, né, criar o meu modelo, o menor modelo possível, o mais funcional possível, para que eu possa testar o mais rapidamente e reduzir toda possibilidade de risco, de erro que eu possa vir ter no futuro. Por que eu menciono que isso é o IBM Design Thinking? Porque vocês vão ver, né, vocês inclusive tiveram uma matéria, né, dentro da grade de vocês, mas se vocês forem se aprofundar, entrando lá no site do IBM Academic, ou entrando, por exemplo, no OpenPTech também, que é outro site onde vocês... Ficou mudo, Joelson. Por alguém está colocando no mute toda vez. Pessoal, por favor, não mexam nos microfones. Alguém vai e me muta, mas agora desculpa, Joelson. Não, mas eu já percebi aqui o alerta, agora eu já estou olhando, pelo menos. Então é isso. Então você consegue encontrar outras escolas, por exemplo, a escola de design, onde ela também tem essa ideia de descobrir, interpretar, criar, experimentar, evoluir. Você tem o IDEO, que é um instituto de design que também tem essa intenção de um ciclo, e o Conselho de Design, o Design Council, né, que é de onde originalmente vem o Design Thinking, que ele foi criado em Stanford, nos Estados Unidos, com essa ideia do duplo diamante. Tá? Ou seja, eu tenho um momento de entendimento de grande necessidade, de vários problemas, eu observo, reduzo a um ponto de vista, crio a minha idealização, faço o protótipo, e aí vocês podem ver que ele vai abrindo novamente. Por quê? Porque esse protótipo eu posso testar ele de várias formas diferentes, para vários clientes diferentes, e no final eu tenho a interação, e esse ciclo retorna. Tá? Então eu vou aqui, como a Renata já concluiu, né, a ideia seria que vocês tivessem visto isso antes, mas concluir aqui a parte focado na IBM. E por que a gente, na minha visão, como é que eu uso, tá, as sessões de Design Thinking? Vocês vão ver no próximo mês, que eu já sei, vocês vão ter uma sessão de agilidade, tá? Onde vocês vão ouvir falar sobre esse conceito de Scrum, de mentalidade ágil. Onde é que eu uso nas minhas sessões de Design Thinking? Neste momento aqui do Project Vision, ou seja, no momento em que eu preciso determinar corretamente o que eu vou entregar no meu projeto. Então é o momento, como a Renata explicou, né, onde eu envolvo todos os meus clientes, as pessoas envolvidas, o Product Owner, o Scrum Master, o gerente de projeto, se possível alguém de vendas também, gestores de vários níveis, funcionários de vários níveis, justamente para a gente poder determinar claramente o início de um projeto ágil,
a visão desse projeto ágil. Claro que vai poder ter várias outras, né, histórias aqui, você pode ter sessões de Design Thinking no interior desse ciclo aqui da Sprint, mas o ideal é que você consiga clareza, né, você consiga um objetivo claro dentro do projeto de visão. É aqui onde normalmente eu, nas minhas sessões de Design Thinking, nos projetos onde eu atuo, que eu uso as sessões de Design Thinking, tá? E na IBM, como é que a gente usa o nosso modelo? A gente tem 3 princípios, a gente tem o famoso o loop, né, que é o nosso modelo cíclico, e as chaves, ou seja, os princípios, eles nos guiam, o loop, ele nos dá um direcionamento, uma forma simples de entregar algo no menor tempo possível, e as chaves nos ajudam a disseminar ou a melhorar esse modelo. O que que você tem nos princípios, né? Você tem, quando você foca na necessidade do usuário, né? A Renata deve ter mencionado, infelizmente eu me conectei logo, né, na metade da apresentação dela, a questão da persona, né, ou mapa de empatia também, são ações que a gente toma para identificar melhor o meu usuário. Nas minhas sessões, principalmente em RH, a gente sempre tenta buscar a utilização da persona. Tá? A persona, para quem não ouviu, não compreendeu, é um modelo ideal do cliente que eu vou atender. Ele pode variar, ele pode mudar, mas eu preciso determinar ele com clareza. Então é isso, tá? Esse é o meu foco. O empoderamento, empoderamento da equipe, ou seja, quanto mais pessoas na equipe com visões diferentes eu tiver, mais valiosas serão as ideias, né? Então, quanto mais diverso for o grupo que a gente tiver nessas sessões de Design Thinking, melhor. A gente tem uma tendência, né? E vocês como estudantes, nós também já fomos estudantes, a gente tem uma tendência sempre a estar com o mesmo grupo. E quando você está com o mesmo grupo, você acaba normalmente tendo as mesmas tendências, os mesmos pensamentos. Mas numa sessão de Design Thinking, não. Quanto mais diverso, quanto mais diferente forem os pensamentos, melhor, porque você vai conseguir ter ideias melhores e soluções bem mais viáveis e valiosas para o seu cliente. Tá? E o outro princípio é o do reinventar incessantemente, ou seja, trate tudo como um protótipo, tá? Lembre-se, você criou um site, você acha que seu site está funcionando? Testa ele, pergunta para alguém que não conheça aquilo que você está fazendo para saber se isso está realmente funcionando. Eu uso muito uma analogia, vocês devem conhecer, né? A gente tinha um jornalista famoso aqui no Rio de Janeiro, que é o Ricardo Boechat. Infelizmente ele faleceu, se não me engano, há uns 2 anos, num acidente, aí em São Paulo. E ele usava uma analogia que eu acho muito interessante. Ele falava o seguinte: toda vez que alguém da equipe dele trazia uma ideia, tinha que explicar para ele como se estivesse explicando para a mãe dele, que tinha 90 anos na época. Ou seja, tem que explicar de uma forma que você explicaria para sua mãe, para o seu avô, para sua avó. Ou seja, uma forma simples. Porque se aquela pessoa que não sabe nada do seu trabalho, não sabe nada do que você faz, não está acostumado na maioria das vezes, né? Não significa que uma avó, um avô não saibam trabalhar com tecnologia, mas na maioria das vezes não tem a mesma velocidade que a gente tem, teste o seu produto com essas pessoas. Porque se elas conseguirem entender e encontrar valor, vocês também vão conseguir encontrar valor em outros públicos. Então, partam sempre desse princípio de que tudo que vocês estão entregando é um protótipo que precisa ser melhorado continuamente. O Loop faz justamente essa ideia. Então, ela pega uma ideia de agilidade, de mentalidade ágil e fala, olha, a gente tem que observar o problema, a situação, o ambiente, a gente reflete e a gente faz. E ao fazer, eu já obtenho feedback, que foi o que a Renata mencionou. O feedback é extremamente importante, que você obtenha feedback, pergunte,
Questione. Se você chega no final e fala, entrega um produto para o seu cliente, ele fala, eu não tenho dúvidas, eu não tenho perguntas, questione a você mesmo. Será que realmente está funcionando? Será que eu fiz as perguntas corretas? Será que o meu cliente ainda precisa daquela solução? Então, use essa ideia de ciclo constante de desenvolvimento, porque isso faz com que você possa falhar rapidamente e barato. O erro não é um problema. Errar não é um problema. Nós ainda estamos numa sociedade, num ambiente onde a gente sempre gosta de apontar dedos, né? Essa pessoa errou, foi ele que cometeu, ou ela que cometeu esse erro. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade e partir para uma mentalidade onde eu posso falhar, sim, desde que essa falha me permita aprender rapidamente e desde que isso não tenha um custo muito alto. Porque a empresa, a sua empresa ou a empresa onde você trabalha, ela sempre vai olhar o custo-benefício, né? Você não pode achar que um erro, dependendo, muito caro, pode até acontecer, pode, se isso te trouxer uma solução muito grande. Pensem, por exemplo, a gente usa sempre esse exemplo, o exemplo da 3M, da cola, do post-it, né? Ou seja, o post-it da 3M trouxe muito dinheiro para a 3M, mas ele veio de uma cola que falhou. Ou seja, eles não queriam aquela cola, eles não queriam aquele produto. Aquele produto errou. Ele foi um dinheiro jogado fora porque eles queriam uma cola super resistente. Só que ao querer essa cola, eles acabaram chegando num produto que alguém olhou e falou: poxa, mas isso aqui tem muito mais valor do que a cola que eu estava tentando gerar. Então, pensem sempre nessa situação. E os rios, rapidamente, aqui é muito de um detalhe, é só melhores práticas que a gente gosta de utilizar. Os rios sempre, na verdade, seriam como pequenas montanhas, né? Ou seja, a gente tem várias ideias ao longo do tempo, ao longo das sessões, mas o importante é quais são as melhores, ou seja, se você está naquele vale, naquela montanha, qual é a montanha mais alta, qual é a mais prática de ser escalada? O Himalaia todo mundo quer, o Everest todo mundo quer, mas se você nunca conseguiu subir um morro próximo à sua casa ou uma serra próxima da sua casa, você não pode querer o Everest da primeira vez. Então, qual é a minha, aonde eu quero ir mais facilmente? Então, ele te diz aonde ir, mas ele não vai te dar a solução. Reproduções, a gente sempre diz que é importante você registrar tudo. Aqui na IBM a gente usa o Webex, né, assim como agora, por exemplo, essa sessão está sendo gravada. Por quê? Porque possivelmente alguns dos outros alunos que não tiveram a oportunidade de estar aqui ao vivo, né, vão poder ouvir depois, com calma, tudo que foi explicado. Então, isso é importante quando você tem equipes, como a Renata mencionou, equipes, por exemplo, espalhadas no mundo inteiro. Eu, até o ano passado, eu me reportava para uma gerente na China. Então, eu tinha reuniões com ela, mas não com o restante do time, porque eu tinha pessoas trabalhando aqui no Brasil, outras na Europa. Então, em vez de eu ter que ficar, né, acordado 24 horas por dia, eu tinha reuniões com ela, gravava essas reuniões e deixava disponível para a equipe. Então, a equipe conseguia ver no tempo dela o que eu discuti com aquela gerente e quais as ações. Hoje você tem outras ferramentas como o Trello e tudo mais, mas até uns 4, 5 anos atrás a gente não tinha esse ambiente virtual, principalmente no último ano, tá? E os usuários patrocinadores são sempre aqueles que normalmente vão te ajudar. Ou é um usuário com muita experiência que pode te ajudar a reduzir os problemas, ou ele vai ser alguém que não conhece nada do seu sistema e que você precisa dessa pessoa para que ela valide se realmente aquilo está sendo útil ou não. Tá? Então, a ideia de uma sessão de Design Thinking ou de uma mentalidade ágil é que você consiga entregar a mínima experiência agradável, que foi, né, isso que o Renner, que fez essa apresentação, chamou, ou aqui embaixo, como normalmente a gente conhece, o famoso MVP, que é o Minimum Viable Product, ou seja, o produto mínimo viável. Lembre-se sempre o seguinte, o produto mínimo viável, ele sempre tem que ser algo funcional.
tá? Mesmo que seja num PPT, numa apresentação, mas ele já tem que estar funcionando, tá? Então, como a gente está dizendo aqui, ou seja, ele já é funcional, não é somente uma ideia, né? Como a gente vê um aplicativo de celular, né? Você já vai lá, você testa. Você não gostou, você reclama. Você gostou, você continua usando. Ele vai melhorando com o tempo. Então, ele tem que ser funcional, ele precisa ser confiável, ele tem que ser utilizável e tem que ser prazeroso. O prazeroso aqui é eu gostei, eu uso, tem utilidade para mim, tá? O que significa, então, que a minha experiência agradável, ela tem que sempre ser, né? Vocês podem ver, ela não é somente funcional, porque ela não vai agregar valor nas outras áreas. Então, eu preciso de um produto que seja funcional, ou seja, ele tem que ter uma função, né? Eu posso pensar em um produto, mas ele não tem função naquele momento, como foi a cola da 3M. Naquele momento, eles não estavam procurando uma cola que saísse fácil, mas alguém pegou aquele problema e transformou em algo funcional, algo que foi confiável, facilmente usável e que foi agradável para qualquer pessoa. Ou seja, não tinha mais aquela questão de você passar uma cola, ficar com a mão suja, não saía do papel, rasgava. Tem só a questão da dobra, né? Que fica sempre aquela pontinha para o alto, mas tem técnica. Depois que você faz várias sessões de design thinking, você aprende. Então lembrem-se disso. A sua experiência mínima, a sua mínima experiência agradável, ela tem que passar por toda essa pirâmide para garantir que o seu produto, a sua ideia, seja viável. E isso é muito utilizável, vocês vão ter esse acesso, nas startups. A base de um pensamento de uma startup é justamente isso. Eu tenho um pequeno produto, mas eu preciso pensar rapidamente como escalar esse produto, ou seja, como é que eu faço com que esse produto se torne rapidamente utilizável, né? Você vê, por exemplo, né, hoje em dia a gente fala muito de TikTok e de outros produtos, né? O Zoom foi rapidamente também, porque o Zoom foi um produto que já estava disponível, né? Ele foi facilmente instalável. O Microsoft Teams, por exemplo, não era tão famoso, era dentro dos times da Microsoft, ampliou. O Slack, né, que vocês podem ter ouvido falar, é um produto que, por exemplo, o Slack era um produto para ser utilizado, um meio de comunicação numa produtora de videogame. Ou seja, eles criaram o Slack para conectar as equipes que faziam videogame, e aí alguém disse, poxa, mas isso é tão útil, por que a gente não abre isso para a população em geral? E hoje o Slack é um dos produtos que foi recentemente comprado, né, por acho que 22 bilhões de dólares, se eu não me engano, pela Salesforce. Então, alguém olhou lá um produto que era interno da empresa e falou, cara, mas isso é tão prático, vamos levar isso para o mercado. Tá? Então, essa era a ideia que eu queria, fazer uma rápida introdução para vocês de um conceito de IBM Design Thinking, e aí a gente abriria para a Renata, né, para ela fazer como ela já fez, né, a parte do case, e então a gente abriria para perguntas que vocês tenham, e aí eu deixo aqui dois pedidos, né? O primeiro, divirtam-se, tá? Eu já volto no outro slide. Divirtam-se bastante. Design thinking é diversão, melhor ainda quando é presencial, dá para fazer virtual. Um exemplo que a gente fez uma sessão virtual para o time de RH, para criar um treinamento específico para a população técnica na IBM. Então foi feito em toda a América Latina, né, México, Brasil e os outros países da América Latina, e foi completamente virtual. Mas teve joguinho, teve brincadeira, teve piada, porque também não dá numa sessão de design thinking que ela não é um treinamento, não é uma sessão de brainstorming. Ela ali é um momento onde você precisa que a ideia floresça. E a ideia normalmente floresce em momentos de descontração. Se vocês quiserem aprender mais, aproveitem aqui. Essa é uma certificação que está em inglês. Eu vi que alguém fez um comentário sobre a questão do inglês. Infelizmente, é uma realidade. Por mais que você possa pensar no Brasil como seu mercado de trabalho,
tá? No mais que você possa pensar no Brasil como seu mercado, e a gente tem realmente um mercado muito bom, hoje em dia você encontra pessoas com talento em qualquer lugar do mundo. Então você vai precisar ter uma língua que seja universal. Se você já é fluente em outra língua, melhor ainda, óbvio. Mas, por exemplo, imagina hoje o Brasil tem muita gente oferecendo serviço de programador, de desenvolvedor para outros países, como por exemplo a Turquia, a Grécia. Então, se você pega Turquia e Grécia, que tem duas línguas completamente diferentes, para falar com um brasileiro que vai ter outra língua, o inglês vai ser a língua de conexão. Então, aproveitem, tá? Eu sei, todo o inglês que eu tenho eu aprendi dentro da IBM. Eu fiz alguns cursos, mas foi ouvindo muito vídeo, ouvindo muita música. Eu tentava imitar as músicas o máximo que eu podia, tentava identificar a música até para ganhar o ritmo. Então, aproveitem esses cursos em inglês, não se intimidem com isso, tentem, porque se lembrem, falhar rápido é mais barato do que falhar daqui a muitos anos. Então, aproveitem. Além disso, você tem algumas sessões de cursos também em português, lá no PTEC ou no ibm.com, perdão, no ibm.com/academic, né, que também é outra área onde vocês conseguem encontrar muitos treinamentos. Eu e a Renata, né, a gente acho que mandaram o link do nosso LinkedIn, mas estamos disponíveis também, se vocês quiserem procurar a gente depois, conectar. Eu vi que alguém mencionou também que fez uma entrevista, né, para a IBM hoje, então, boa sorte, espero que consiga a vaga, e assim como com outras pessoas também que tenham tentado, não tem nepotismo, eu e a Renata podemos mencionar, mas a gente não põe ninguém para dentro, entendeu? A IBM tem um sistema bem... e, aliás, é bastante diverso e inclusivo, tá? Então, não achem, a IBM, eu não falo inglês, eu não estou formado, eu não posso entrar. Não, esqueçam disso, nós temos vagas para várias áreas, né, disponíveis, que inclusive é o que está aqui nesse link. Então, peço para vocês, aqui nesse primeiro QR Code, vocês têm a pesquisa de satisfação. Peço a gentileza, como a Renata mencionou antes, feedback é muito importante. E aqui nesse segundo, vocês têm esse QR Code aqui para a parte de vagas e estágios. Então, eu deixo aqui aberto se vocês tiverem alguma pergunta a fazer. Joelson, muito obrigada. A Renata já está aqui no chat respondendo todo mundo. Ela aproveitou o tempinho que você estava falando e já foi respondendo a todos. Perfeito. Porque eu não consigo ver daqui no modo de Sim. apresentação, eu não consigo ver. Na hora que a gente compartilha a tela, a gente acaba perdendo essa oportunidade de ver o chat mesmo. Eu me empolguei aqui, gente. Eu respondi bastante aí no chat. Não, perfeito, que bom. Renato, eles adoraram, só tem a agradecer, né? Por todas as respostas que você já colaborou com eles. Eu preciso, Renato e Joelson, encerrar, infelizmente, porque a gente já passou aí 13 minutinhos do nosso tempo limite, mas se todos ficaram até o momento, a gente chegou no ápice de 210 alunos presentes, e nesse exato momento a gente está com 191 alunos, então isso é muito importante, sinal que cativou, chamou a atenção e foi um assunto muito bom, além da parte prática que vocês apresentaram para eles. A gente só tem a agradecer. Então, Renata, agradeço, Joelson também, agradeço aí por compartilhar essa experiência conosco, é isso que vai engrandecer cada vez mais aí a experiência com nossos alunos. Então, muito obrigada. Se quiserem falar alguma coisa para encerrar, fiquem à vontade. Só agradecer. Muito obrigado a todos e podem contar com a gente. Tá joia. Mesma coisa aqui. Obrigada pela presença e foi muito bom conversar com vocês hoje. Que bom, ó. Deixei o contato, pessoal, no chat do LinkedIn da Renata e do Joel, são os links também que eles compartilharam, então fiquem à vontade e entrar em contato. Não é para aborrecer, mas é para entrar em contato com coisas
né, úteis, né? E, Joelson, já agradeço de antemão a dica pelo inglês, que a gente sempre comenta, mas é sempre bom alguém de fora falar, que traz uma importância maior também, né? Então, muito obrigada, pessoal, a todos vocês. Vocês estão sendo direcionados para os polos, então, cada um com seu tutor de polo, fiquem à vontade aí já de sair da sala. E, mais uma vez, obrigada pela participação de todos e boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada.